Fala, meu querido, beleza? E aí, cara, beleza? Tranquilo, acho que tá funcionando aqui. Vamos ver se fluirá tudo certo. Vamos torcer, vamos torcer. Vamos É, aguardar mais um pouquinho. Deixa eu tentar botar essa parada aqui como tópico fixado, sei. que nunca funciona. Mas, vamos ver. Boa noite, Silvio. Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre a temporada de cruzeiros, sobre se teremos a temporada de cruzeiros ou não. Vamos aguardar mais um tempinho aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Mais um minutinho aí e a gente começa a falar, beleza? Para vocês não ficarem aí também aguardando muito tempo, podem mandar perguntas já de antemão, dúvidas, a gente vai responder tudo aqui que vocês mandarem, beleza? Acho que eu consegui fixar o comentário. Não? Não, não foi não, cara. Aparece para eu fixar, mas não vai, beleza. Bem-vindo aí, Giza Leal. Vamos nessa então. Bom, vamos nessa. Vamos Bora, nessa. bora. Já temos pessoal entrando aí. Paulo, bem-vindo. Vamos em frente então, pessoal. Boa noite. Nós somos a Turismológico. Não sabemos quem é o turismo e quem é o lógico, mas como a gente inventou uma palavra única, isso não tem problema. Tá tudo junto e misturado. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre a temporada de cruzeiros de 2020 e 2021 e se de fato esta vai ocorrer, né? A gente vem tendo diversas ações aí nas últimas semanas, principalmente nos últimos 10 dias aí, diversas notícias e movimentações no mercado referentes a essa próxima temporada aí que, com perdão da redundância, já se aproxima, né? A gente já está em setembro, há pouco tempo aí atrás a gente estava no início da pandemia e eu nunca imaginava que pudesse que pudesse durar tanto tempo essas questões de coronavírus e, enfim, de proibições, né, que a gente vem tendo aí por ser exatamente um fato novo, a questão da pandemia. Boa noite aí todo mundo que está entrando. Se tiverem perguntas, a gente vai responder tranquilamente nesses 40 minutos aí de live, beleza? Então vamos lá. O que nós temos no cenário atualmente de fato, né? Nós temos companhias cancelando a sua vinda, né? Ou reduzindo as suas programações no mundo inteiro, e aí a gente vai focar na América do Sul, é lógico, que é o que mais importa para nós. E temos, inclusive, companhias encerrando as suas atividades, como foi o caso da Pullman Tour, que a gente já falou disso há um tempo atrás, e já é um assunto que a maioria das pessoas do trade estão com a par, né? Já estão cansadas de saber sobre esse assunto, mas nem todo mundo que vai estar aqui com a gente é obrigado a saber. A Pumantu encerrou as suas atividades, pelo menos de maneira temporária, aí, há 2 meses atrás, mais ou menos. A gente teve nos últimos 10 dias aí a Costa cancelando a sua temporada na América do Sul, né? E e isso prejudica muito as questões da economia e da movimentação do turismo mesmo aqui no país, porque ela é uma das companhias, juntamente com a MSC, que faz mais embarque e desembarque nos nossos terminais alfandegados aqui do Brasil. Não chega a fazer troca total, que é quando o navio desce todos os seus passageiros e reembarca o mesmo número, né, de passageiros possíveis, mas faz muitos embarques. No Rio de Janeiro, em torno de 1.000 embarques, mais ou menos. Então, em termos econômicos, é uma queda brusca que a gente vai ter na atividade do turismo na cidade do Rio de Janeiro e no país como um todo, né? Eu vou passar para o Diogo, ele fazer as considerações iniciais dele e falar um pouco como as companhias estão lidando com a situação na Europa, a Europa que já retomou suas atividades de forma mais efetiva, inclusive no turismo de cruzeiros. Beleza? Tá contigo aí, Diogo. Na verdade, o que está acontecendo é que as grandes armadoras elas
grande maioria delas suspendeu praticamente todas as escalas até 2021. Então, o que acontece, a gente falando nas principais, a Costa já tinha um navio pronto para ir para a Ásia e ficar na Ásia, né, fazendo todo o roteiro lá. Ele provavelmente vai ficar pelo Mediterrâneo e... Vou até tomar aqui um pouquinho também. Ah, né? Agora você tem caneca. Aí você quer. Ele tem Tirar uma caneca onda. agora, gente. Aí ele tá todo feliz. Mas segue Tirar aí. uma onda. E aí eles vão fazer, iria para a Ásia essa embarcação, ela acabou ficando vai ficar na Europa mesmo, e a programação que ele só mude esse roteiro a partir de 2022. Então, provavelmente o ano que vem inteiro fazendo esse roteiro do Mediterrâneo. E aí a Costa, eles estão já programando para começar agora, no meio de setembro. Retomada. Para o Brasil ainda tem um navio, né, uma embarcação vendendo roteiros, mas não especificamente para o Brasil. É um que faz volta ao mundo, então, enfim, ele tem uma parada no Brasil, mas roteiros na América do Sul, a Costa suspendeu todos. A MSC já recomeçou fazendo toda a parte ali da Itália, enfim, mas as coisas ainda estão muito, muito, muito devagar, tudo ainda muito experimental, enfim. E aqui, falando de Brasil, na verdade, eles são os únicos que estão ainda tentando, né, vamos assim dizer, viabilizar a vinda. Falando de lá de fora, as companhias, algumas como a Holland America, eles venderam algumas embarcações que já passaram até aqui no Pira, a gente já operou em algumas delas, como o Verdun, por exemplo, foi vendido para outras empresas, uma empresa grega. Então, assim, a Pumantur, enfim, entrou em recuperação judicial, já tiveram as duas embarcações totalmente desmontadas. Então, assim, está tudo muito incerto, enfim. E aí a expectativa agora é para saber como é que vai ser a questão das operações aqui na América do Sul. E aí, Clear? Bem-vindo aí, Cléia, Adriana. Pessoal aí, Sim. sejam bem-vindos para participar, caso tenham aí dúvidas, tenham dúvidas ou outras questões para perguntar. Vou tomar a palavra aqui, Diogo, falando de Europa. A gente tem as atividades recomeçando lá, diversos protocolos, a gente já falou disso em nosso podcast e outras coisas que a gente posta por aqui. A MSC foi a companhia que divulgou os protocolos mais variados, né? Sim. A gente citou isso na última live, né? Isso, exatamente. Aquela questão de receber apenas 70% da sobrecarga dos navios e tal. E a gente tem a Europa como uma fase experimental, né? Só que a gente tem também uma questão grave, que é exatamente a estrutura que os portos europeus têm em comparação à estrutura que a gente tem no Brasil para operar. Então, esse teste não vai ser fidedigno, né? Se a gente fizer uma alusão ao teste do Covid, aquela questão, tipo, ele, se der negativo, talvez não esteja negativo, né? Tem essas questões, essas variações que ele não é exatamente preciso. Então, esse teste na Europa, ele pode dar uma noção errada até. Porque, vamos dizer que todas as atitudes implementadas lá deem certos, e aí beleza, vamos trazer para a América do Sul, os portos da América do Sul. Só que quando chega-se aqui, a estrutura que se tem para trabalhar é totalmente diferente, né? E aí vai ter que se analisar outras questões que talvez não tenham se pensado anteriormente. Mas Sim. Você queria pontuar alguma coisa sobre isso? Na verdade, é a questão também da curva da epidemia, né? O Brasil ainda está entrando numa curva descendente, enfim. Tem países, né, lá na Europa que já estão numa fase muito mais avançada da retomada.
Então acaba que é um ambiente um pouco mais controlado, sem contar que o custo para você trazer uma embarcação para cá, por mais que algumas armadoras ainda tenham embarcações aqui de temporada passada, Uhum. é muito alto, né? Enfim, hoje eu estava lendo até, a gente estava conversando, né, sobre a live de hoje, eu estava lendo, tem embarcação que começou a liberar os tripulantes que estavam desde o começo do ano na embarcação, e aí eles começaram a serem liberados para casa, enfim, porque estava quase todo mundo, vamos dizer, fundeado junto com os navios, né? Tava todo mundo Uhum. parado e não tinha muito o que fazer. Então, tem essa questão da curva dos países também, tá? E o custo, né? E é uma questão mercadológica mesmo. Só para esclarecer o pessoal, quando a gente fala, e às vezes talvez nem todo mundo saiba, quando a gente fala fundeada, é que o navio está na Bahia, por exemplo, igual ele fica no Réveillon, né? Ele fica fundeado, exatamente atracado em alto mar, digamos assim, e muitos crews, que são os funcionários de bordo, ficaram até pouco tempo junto com esses navios aí a bordo em quarentena. Seguindo aqui então, vou falar um pouquinho sobre o cancelamento da Costa. O Diogo já antecipou algumas coisas aí, mas é isso, a Costa ela cancelou a sua temporada na América do Sul toda, incluindo o Brasil, e, inclusive, eu tinha 24 escalas fechadas com a Costa, né? Como pessoa física, não como turismológico, mas eu tinha já datas bloqueadas para prestar serviço para eles e recebi um e-mail anteontem e realmente cancelando. E a gente vê aí que houve um gap entre o cancelamento oficial da empresa e o comunicado das terceirizadas que contratam as pessoas para trabalhar aí de mais ou menos uns 10 dias, provavelmente para confirmar mesmo se o Sim, cancelamento sim. ia se efetivar, né? Então, a Costa cancelou realmente. O que a gente tem é o seguinte, o Diogo já fez um comentário aí breve sobre isso. A Costa traria 3 navios para o Brasil e um quarto que não faz operações no Brasil. Os navios da Costa, que fariam operações, e as operações das quais eu trabalharia, seriam o Luminosa, o Pacífica e o Fascinosa. A quarta embarcação da Costa, que não cancelou sua passagem pelo Brasil, e isso a gente não viu ninguém comentar, o Costa Deliciosa, e ele faz um cruzeiro de volta ao mundo, com parada no Brasil de 2 dias. Esse cruzeiro, se você entrar no site, como o Diogo já falou anteriormente, ele continua com vendas. Então, a princípio, a parada dele aqui no Brasil estaria confirmada para esses 2 dias, provavelmente para trânsito, que é quando o pessoal desce para curtir a cidade e tal, e o navio fica atracado nos portos ou em um dos portos, como se fosse um hotel, né, nesse dia fixo. Provavelmente a Costa vai anunciar aí mais à frente se essa parada no Brasil está mantida ou não. O que pode acontecer é ela suspender paradas pontuais em alguns portos de alguns países que estejam com a curva epidemiológica mais alta. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai se enquadrar nessa suspensão aí, devido a todos os acontecimentos e manutenção da alta do vírus, como o Diogo também já citou, e a situação do coronavírus aqui no Brasil. E aí, eu vou já pular para a MSC, e como o Diogo também já falou tudo, cara. A MSC, ela falou que a sua temporada está mantida, né? A grosso modo ela disse isso. Não, vai ter a temporada da MSC. Mas o que a gente tem que pontuar aqui é que quando a MSC se manifesta sobre a manutenção da sua temporada, ela manifesta a sua vontade, né? Segundo Isso. a nossa vontade, segundo a nossa programação e ao que a gente está trabalhando internamente, teremos a nossa temporada da MSC. E Sim. outra manifestação que aconteceu foi a da CLIA, que é um órgão que unifica, né, as corporações do trade de turismo focado em cruzeiros. Temos a CLIA Brasil e a CLIA Internacional. A CLIA também já divulgou nota oficial corroborando com o que a MC disse e dizendo que está com todos os seus esforços voltados para que a temporada aconteça. Porém, todavia, contudo, né, decorando aquelas conjunções adversativas da escola, a MSC e a CLIA manifestam o seu trabalho e a sua vontade.
O que acontece é que o trade faz uma leitura quando há declarações desse gênero que a temporada está mantida. Só que esses órgãos, tanto esses órgãos quanto a companhia MSC, no caso, que é a única que confirmou a sua participação na temporada, eles dependem da autorização e da confirmação de autoridades competentes do próprio Ministério do Turismo e tal, e principalmente da Anvisa, que é, na nossa avaliação, quem vai bater o martelo realmente para a ocorrência, permissão da temporada acontecer ou não. E aí há vários desdobramentos que eu vou passar para o Diogo comentar, e inclusive sobre uma reunião que teve hoje, né, com esses órgãos, organizações, e aí os desdobramentos são que em termos econômicos isso pode ser até muito bom para a MSC, porque além dela manter as suas vendas, e a gente não pode revelar fontes, mas a gente está no turismo de cruzeiro há 13 temporadas, então a gente, graças a Deus, conhece bastante gente que trabalha em diversas companhias, portos e por aí vai. A gente tem informações que a MSC estava chegando a vender 100 cabines por dia durante a pandemia, e mantém essas vendas, não sei se no mesmo padrão, mas elas estão mantidas. Então, o que acontece economicamente que vem a favorecer a MSC caso a temporada seja confirmada? Além dela confirmar as suas vendas e colocar em prática o que foi vendido, né, nas escalas efetivamente, ela pode absorver uma demanda de público muito grande de pessoas que tinham suas viagens programadas para a costa e até pensado em viajar para a Pullman Tour. Isso a gente não tem confirmação se a Pullman já vinha fazendo vendas para essa temporada ou não, é possível que sim. E aí, caso seja confirmado, nesse sentido, a MSC realmente vai trocar um prejuízo da não ocorrência da temporada, talvez por um lucro até acima, ou um prejuízo muito menor do que o esperado para 2021, que foi anunciada a pandemia. Segue aí, Diogo, comentando sobre isso e fala sobre a reunião, que você está mais à parte. Na verdade, a reunião ela aconteceu hoje, eu li, né, enfim, a notícia, até agora, 5 minutos antes da gente começar, ainda não tinha saído nada. Provavelmente a gente nas próximas lives ou em alguma publicação nossa, a gente vai falar, obviamente, sobre esse assunto. Pode ser uma reunião, de certa forma, crucial para segmento ou não da temporada. Mas o que acontece é que a CLIA, né, reiterou, como você bem disse, a importância da atividade no Brasil. A gente citou isso numa nossa última live, ou penúltima live, provavelmente, sobre os impactos que o turismo tem, né? São mais de 30 mil empregos gerados, diretos, são 2 bilhões de reais injetados na economia, tanto vindo dos armadores quanto dos turistas, enfim. Então é uma atividade que tem uma parcela significativa na contribuição salarial, vamos assim dizer, e econômica. Então é importante, né? A CLIA está fazendo a parte dela de representar a Associação dos Cruzeiros, então eles estão reiterando. A MSC divulgou também, como nós dissemos, os protocolos de segurança. Os navios que estão vindo, que estão programados para virem, eles comportam, eles têm a capacidade de carga que eu acho que consegue absorver parte dessa demanda que pode ficar solta. E temos o CONCAIS também se readequando às normativas e divulgando isso, né? A gente está aqui falando porque ele foi divulgado isso para todo mundo, né? Então, assim, eles já tomaram várias medidas de segurança visando atração mesmo. Também corrobora com tudo que a gente vem falando, que as pessoas elas precisam ter segurança na localidade para elas poderem começar a retomar a atividade. Então, eles já divulgaram a questão do álcool em gel, colocação de limites entre as filas, diminuindo os valores dos estacionamentos justamente para as pessoas conseguirem parar mais próximo. Na verdade, eles se comprometeram em desinfetar as malas tanto nos embarques quanto nos desembarques, e a gente sabe que o manuseio é imenso de várias pessoas, então é extremamente necessário essa parte. Então, assim, todo mundo o trade todo está se juntando, está todo mundo
mostrando a importância. É uma opinião particular, cara. Realmente eu acredito. Eu vim achando que a chance de ter era muito pequena. Eu acho que com essa movimentação, particularmente falando, né, o Diogo, na opinião do Diogo, eu acredito muito que tem a temporada sim. Eu acho que a MSC vai conseguir absorver essa demanda. Os terminais eles vão ter que se adequar nessas questões sanitárias, mas eu acho que com tudo isso funcionando, e aí fica mais simples, entre várias aspas, aí, a operação em si. Eu acho que um navio operando é uma coisa mais tranquila de você até manter o isolamento, por mais que tenha uma quantidade muito grande de turistas entrando e saindo nos navios, e eu acho que fica muito tranquilo. Agora, a expectativa é saber os desdobramentos dessa reunião. Vai ser fundamental e eu acho que é um passo muito importante para ela acontecer, a temporada, ou não. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que quando a Costa cancelou, a gente pensou, a gente debateu muito aqui internamente sobre a perda de força da MSC, né? Porém, com o desdobramento da situação, a gente viu foi o contrário, porque no caso a operação fica facilitada, como você falou. Não é simples, mas é muito mais tranquilo de fazer, Sim, porque sim. tendo só um navio no porto, é muito mais fácil. Você pode aumentar, trabalhar com horário de atracação e de chegada e partida maior, mais amplo, né? Você consegue dividir mais. E até aproveitando rapidinho, essa parte, desculpa, cara. É porque eu acabei de lembrar, e você falou e instalou um negócio na minha cabeça. O planejamento é esse: os armadores vão determinar os horários para a operação ser mais segura, para esse gap ficar completamente dentro de uma zona de segurança para que não ocorra nem muvuca, né, com aglomerações, enfim. Então isso vai ficar também um pouco mais solto, vamos assim dizer, mais flexível, melhor palavra, Deve haver uma parte dos flexibilidade armadores. deve haver uma flexibilidade nas questões até junto às autoridades, por exemplo, Sim, em termos de multa, muitos não sabem, mas quando o navio ele atrasa a sua saída, ele pode ser penalizado com multas que são muito altas, e esse tipo de maleabilidade deve ser implementado aí. Eu sim. acho que a tendência é sim que a temporada da MSC venha a ocorrer, porque a pressão é muito grande na questão econômica. Nesses contatos que a gente tem, eu nem sei se eu cheguei a comentar isso contigo, mas chegou até mim, por exemplo, que não vou falar nem o porto especificamente, mas que temos portos com dificuldade financeira para manter os seus funcionários que não são sazonais, ou seja, Sim, então, esse tipo de pressão também pode estar ocorrendo. Olha, a gente, se não tiver temporada, que é a nossa maior lucrabilidade durante o ano, a gente vai ter que demitir tantas pessoas, entendeu? Então, realmente, sendo uma única companhia e vai atracar ali de 4 a 8 vezes no mês, em cada porto, talvez essa liberação saia com mais facilidade, porque a administração da temporada vai ser muito mais viável. E realmente, com sim. relação ao Concais, a gente já falou sobre isso, já tem posts aí falando sobre cada porto, tem material no podcast sobre isso. A gente está terminando o nosso e-book sobre isso também. E a gente já falou que o Concais, ele, em termos operacionais, para nós é o melhor porto. Eu já tive a oportunidade de operar lá, na ocasião, na minha primeira coordenação para a MST, em 2016, 2017 mais ou menos, e eles fazem uma operação lá muito bem organizada. Então, quando você vê o Concais se preparando, dessa forma que o Diogo falou, já divulgando normativo interno sobre a temporada, como Sim, ela vai ocorrer, porque talvez eles lá internamente eles já tenham uma tendência de ou alguma, enfim, eles já estejam imaginando que a possibilidade de se confirmar a temporada é grande, né? sim, sim. E, E assim, é só para deixar bem claro que a gente está citando o Concais porque foi uma informação que foi difundida, né, nos meios de informação. exatamente, Mas isso não significa que a gente esteja falando, beneficiando um ou outro. Todos os esportes certamente estão se preparando para esse tipo de operação, o porque é Concais já fundamental. divulgou. O ponto é esse, o Porque Concais a já gente está se divulgou. baseando nisso, a gente está se baseando nisso. Agora, com certeza a quantidade de empregos, porque os trabalhadores mesmo, os que
que operam, né, dentro com Casper, Ermaware, enfim. E o que acontece é que eu realmente acredito que a quantidade de profissionais vai ser reduzida. Assim. Eu tinha lido alguma coisa, até sobre o Concais também, que eles conseguiam fazer operação com 400 pessoas. Né? Eles têm 400 funcionários nessa época, e eles iam reduzir para 80. Então, assim, e já é uma redução drástica, né? Muito brusca. Então, mas assim, eu reitero, acredito que vai ter sim, e vai ser uma coisa até mais organizada. Acho que vai ser mais fácil de operacionalizar isso. Com um navio só por dia fica mais simples. E sim. Inclusive de encaixar eu até vi uma mensagem aqui perguntando como vocês acham que a empresa vai organizar o movimento das pessoas dentro do navio. Deixa eu responder essa, porque, gente, pergunta de mãe, eu tenho que responder, né? Não custa nada. Pergunta de mãe, deixa eu responder aqui. Mãe, vou responder, tá? Fica tranquilo. É um trabalho sério, é uma empresa, mas a gente pode falar que é a mãe, não tem problema. Como vocês acham que a empresa vai organizar o movimento das pessoas dentro do navio? Olha, o que a gente leu sobre isso e o que foi divulgado oficialmente é que as atrações internas estão sendo aumentadas, né, dentro de um fluxo de horário menor e geograficamente sendo mais difundidas nas partes internas do navio, para que se evite uma aglomeração maior em determinados pontos a bordo. E os shows que acontecem, que são de maior porte, nos teatros e tal, temos navios aí com teatros para 1.000, até mais de 1.000 pessoas, esses shows vão acontecer mais de uma vez durante o dia, pelo menos nas reportagens e divulgações oficiais que a gente leu sobre a MSC, e até a Costa mesmo, antes de cancelar, tinha falado isso. Então, basicamente, com capacidade reduzida. Né? Eles aumentam a quantidade de shows com a capacidade reduzida. Assim, as pessoas podem ir em vários horários e aí não aglomeram, né? Exatamente. Então é isso. Geograficamente, tem a questão das cabines também. Tem as questões das cabines também, cara. Eles separaram, né, uma quantidade de 10% do navio para pessoas que potencialmente possam apresentar sintomas de Covid, então eles vão ficar isolados. O navio não está com a capacidade, obviamente, total de ocupação, se eu não me engano são 70%. 70%. Isso, as áreas comuns estão com restrições, os restaurantes não estão servindo aquele self-service, né? Você pede o que você quer comer e eles servem para você na mesa, enfim. E aí as normativas sanitárias, acho que de maneira generalizada, máscara, álcool em gel, toda essa questão de segurança que isso aí vai ser padrão. A MSC também vai fazer aquele swipe teste, né? Que é o teste do cotonete no nariz e tal, antes do embarque, enfim. Em termos internos, de estrutura médica, eles têm. A questão é que os testes eles não são fidedignos, né? Perfeitos. Mas isso é uma questão que foge à nossa análise nesse momento aí. Então, acho que está respondida a pergunta, né? Não vou ficar de castigo. Seguimos o baile aqui. A seção 20, está contigo essa pergunta. Essa pergunta é da Sabrina, Diogo. Eu sei que elas só usam o Instagram do cachorrinho delas. Sabrina e Flor, excelentes guias de turismo, que também trabalham nas temporadas lá como staff para diversas operadoras. Eu vou ler e você comenta. A Flor tocou em um assunto, não vai me espantar caso seja desembarque um dia e embarque no outro. Olha, eu acho que talvez isso venha a ser até uma das exigências dos órgãos sanitários, já que teremos poucas embarcações no dia, e havendo a possibilidade de fazermos o desembarque num dia e embarque no outro, acho que pode acontecer. O que você acha, Diogo? Seria uma solução até lógica, né? É uma coisa, você aumenta muito o nível de segurança. Lógica? Seria uma solução turismológica. Isso, mas o que acontece a gente pode ter também problemas com a questão dos horários dos embarques e desembarques. Seria uma questão conjunta de todos os portos, enfim.
Eu acho que é um ponto que com certeza fatalmente vai ser discutido, mas mesmo que não aconteça embarque num dia, desembarque no outro, os terminais eles são imensos, né? Então eles têm estrutura física para dividir, talvez, os horários, enfim. E aí eu acredito que as companhias vão ter que reiterar isso, vai ser muito importante o diálogo com as agências também, de reforçar que o passageiro precisa cumprir o horário e chegar naquela hora pré-determinada, justamente para não aglomerar, talvez terminais separados, enfim. Eu acho que tem soluções, essa seria uma ótima solução, mas se isso não acontecer, eu acho que não seria uma coisa que inviabilizaria a temporada. Eu acredito que existem outras soluções que possam acontecer e que de certa forma, tornariam a operação do segura também. Mas Cara, seria eu bom, acho que se o navio vai fazer um pernoite na cidade, isso ajudaria muito até as questões dos guias de turismo, porque você conseguiria sim, fazer com certeza. city tours, várias coisas com mais tranquilidade, com mais segurança, enfim, eu acho que seria uma opção bem viável. Você tocou nesse ponto que eu não tinha pensado, e aí a gente abre uma outra opção que de repente eles nem pensaram lá ainda, que é ser feito isso propositalmente para movimentar mais ainda a economia. E aí a Sim, questão é a seguinte, na minha cabeça, o que pode acontecer, e aí respondendo mais especificamente a Sabrina também, a pergunta dela, não um dia para desembarque e um outro dia para embarque. Porque o desembarque a gente faz ali no máximo em 3 horas, né? Começa às 7, 7h30, 10h30, 11h30, vamos botar 4 horas. E o desembarque é feito em 4 horas. Eu acho que um dia para embarque e desembarque, podendo embarcar pelo menos até a manhã seguinte, entendeu? sim. Estendendo esse horário de embarque. E aí, Talvez não colocando o embarque no horário simultâneo ao desembarque, porque sim, é, sim, as duas operações ocorrem de forma simultânea, né? Então acredito que sim. talvez se não fizerem isso, acho que vai ser mais fácil. Então podemos supor aqui, vamos criar uma operação aqui, navio chegando em torno de 7 da manhã, que é o que geralmente acontece, desembarcando Uhum. todo mundo até meio-dia, e a partir de meio-dia aí sim começando Isso. o embarque, talvez realizando esse embarque até 8, 10 da noite, e Sim. retomando pela manhã seguinte até meio-dia e tal. E aí essas questões financeiras que a Sabrina também tocou, elas podem ser acordadas, porque isso é bom para todo mundo, entendeu? A Tatiana está falando aqui sobre os custos que ia aumentar para eles. Então, a princípio, se a gente analisar de forma quadrada como a operação acontece em todos os anos, friamente passou do ponto, ou vai ter que ficar mais um dia, os impostos e as taxas portuárias e tal, elas aumentam muito. Só que a gente está falando de uma situação totalmente diferenciada. Atípico. E a manutenção do navio, mais um dia num porto, ela vai gerar, em termos econômicos para a cidade, muita movimentação. O Diogo falou, inclusive, dos guias. Eu faço uma complementação de guia. Isso seria excelente para os guias, porque eles poderiam fazer alguma atividade noturna. Por exemplo, Sim. artistas, músicos, escolas de samba visitam os navios, fazem exposições dos seus shows ou trabalhos artísticos no terminal, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, esse tipo de coisa pode ser organizado de modo mais seguro e movimentar a cidade ainda mais. E aí, E financeiramente lembrando, falando, Dani, e lembrando, Dani, pô, eu tô te cortando direto, meu camarada, você me perdoa, é porque você está falando e eu tô lembrando. A MSC anunciou também, nesses protocolos internos deles, que as excursões elas serão feitas somente pela MSC, então o passageiro não pode desembarcar e fazer um city tour por conta própria, ele tem que fazer o city tour seguindo os protocolos da MSC e fazendo tudo naquele grupo fechado. Então, assim, seria uma maneira controlada, daria o retorno total para a companhia. Enfim, eu acho que talvez uma maneira de operacionalizar isso tranquila. E eu acho que aí você também reduz um pouco os gastos a mais,
porque você acaba tornando o produto um pouco mais acessível e atraente, né, para quem estiver já embarcado. E sem contar que você vai precisar de um tempo para você fazer todos a limpeza necessária. Hoje você desembarca e embarca os passageiros muito rápido, e aí eu acredito que você vai precisar de pelo menos algumas horas a mais para poder fazer isso. Talvez por isso a Flor e a Sabrina estejam mencionando essa possibilidade de fazerem um embarque num dia e o desembarque no outro, ou vice-versa. Então, mas aí o que entra que eu estava pensando aí, eu ia complementar aquela hora, é o seguinte: tendo essa ideia de ampliar, pelo menos, ainda que seja no mesmo dia, o horário para embarque, ou ampliando para mais um dia, ou uma manhã que seja, parcialmente, ou havendo essa exigência por parte das autoridades, eu acho que a coisa pode ser feita de forma mais maleável, inclusive financeira, era onde eu ia chegar aquela hora. Por exemplo, vamos dizer que na reunião de hoje, né, a reunião aconteceu hoje, a gente não tem nenhum posicionamento oficial ainda, talvez tenhamos amanhã pela manhã. Vamos dizer que tenha sido posto isso na mesa, olha, o impacto econômico é X, então a gente está pedindo que a temporada ocorra por causa disso. Haverão demissões, guias não terão trabalho, staffs que trabalham, como a Tatiana citou aí, ela até comentou sobre a diária dobrar para staff. Sim, se ficar mais 2 dias, a MSC ou qualquer outra companhia que mantivesse suas operações teriam que ter mais staffs trabalhando esse dia, e aí também é bom, mais ainda economicamente, para mais pessoas do trade, com certeza. Mas aí o ponto que eu quero destacar é o seguinte: colocou-se isso na mesa, provou-se que o impacto econômico para a população e para as pessoas que trabalham com cruzeiros, direta ou indiretamente, a gente nem falou do indiretamente aqui agora, a gente só está falando do trade especificamente, que esse impacto seria muito grande, e vamos dizer que os órgãos que decidirão isso tenham pensado da mesma forma, realmente a gente tem que arrumar uma forma de manter essa temporada. Isso é tudo tá? É tudo oração condicional que eu estou colocando aqui. Eles chegaram a essa linha de pensamento e aí eles concluíram, beleza, mas para fazer isso vocês têm que ficar atracado mais um dia. Vamos dizer que essa exigência vem a partir de cima. Então o que a companhia pode fazer? Tá legal, a gente fica. Mas vocês têm que dar um jeito de diminuir os encargos portuários e de atracações e de outros gastos, porque assim não vai ser viagem que a gente mantenha e que esses empregos e essas taxas econômicas que se manteriam em cima caiam também, entendeu? Eu acho que a possibilidade de haver acordos e debates que talvez nunca tenham ocorrido antes seja grande devido à situação que a gente está passando agora. É uma hora que vai de debater e colocar as ideias na mesa nunca foi tão efetiva aí para acontecer, né? O momento é muito bom, assim, e de certa forma ter ficado só a MSC ainda com a operação viabilizada, como a gente falou no começo, é melhor ainda, porque você tem um controle maior da situação, né, como um todo. Então, eu acredito que a negociação é um pouco mais facilitada nesse sentido. Agora sim, eu acho também que caso eles optem por manter a temporada, e no caso a temporada da MSC especificamente, isso tem que ser resolvido logo. Para que todas as exigências, incluindo as sanitárias, tenham tempo para se efetivar de fato, né? Mas tem que ser, né, Dani? Porque se não resolverem isso, é inviável. Por mais que os terminais estejam se adequando, a gente sabe que existe uma questão toda por trás. Existe contratação de pessoas, existem burocracias que são muito um pouco demoradas, e com essa questão do isolamento elas vão se tornar um pouco mais. Porque você não pode botar todos os staffs que irão trabalhar na temporada, por exemplo, para fazer exame médico no mesmo dia, entendeu? Então tem uma questão assim operacional por trás da operação em si. A burocracia toda é um pouco mais lenta, porque a gente está vivendo uma situação totalmente atípica. Então a gente precisa de uma definição de fato rápida, e eu acredito que acho que teremos essa definição tanto para sim quanto para não. E eu acho que, assim, provavelmente na próxima live a gente já vai estar conversando sobre o sim ou não, a gente vai estar falando outras coisas mais concretas.
Eu acho que não vai passar disso, não. Em 15 dias a gente já tem tudo resolvido, com certeza. Antes de responder a questão que a Tati falou aqui, só para eu não esquecer, que pode ter mais pessoas aí que trabalham como guias, além da Sabrina e da Flor, não sei. Quando você diz que a MSC vai fazer os tours internos, é que ela não vai permitir que o passageiro saia aleatoriamente, solto, né? Isso, E procure externamente. Agora, como são guias, a legislação no Rio de Janeiro torna obrigatório que um guia acompanhe esses ônibus. Entendeu? Não, isso não vai mudar. Toda a operação de cruzeiros, na verdade, eles só estão tentando controlar porque provavelmente eles irão fazer testes nos guias, o motorista, todo mundo que vai ficar envolvido na operação vai ser testado, vai seguir o protocolo da MSC, mas isso que eu disse é com relação ao turista que quer turistar sozinho. Isso não vai ser possível. Mas assim, a operação em si, acredito que não vai mudar. Quem faz o serviço de excursões da MSC vai continuar fazendo, e os guias que sempre trabalharam vão continuar trabalhando, enfim, seguindo os protocolos. E aí também a gente vai falar de mais uma vez o tempo que é necessário para você adequar isso com as empresas também, que vão precisar passar por uma série de protocolos mais rebuscados, vamos assim dizer, para adequar essa operação no padrão que está sendo exigido, tanto pela MSC quanto pelos órgãos sanitários brasileiros. Então, sobre o que a Tatiana falou aí, para mim tinha ficado claro a sua pontuação, tá? A sua ponderação. Eu só quis frisar realmente a questão que, quando você falou, pode ter gerado uma percepção de que não atuariam. A Tatiana falou aqui sobre a probabilidade da temporada começar mais tarde. Bom, a temporada, eu lembro que alguns anos atrás, ela chegou a começar em outubro, final de outubro, e se estender até 7, 10 de maio ali, né? E com o tempo ela foi se enxugando tanto na ponta inicial quanto na ponta final. As últimas temporadas vinham começando em novembro, com a MSC, por exemplo, fazendo em torno de 4 escalas já em novembro. Para essa temporada, a programação para São Paulo da MSC já tinha algumas escalas no final de novembro, e para cá, para o Rio, são 5 escalas para dezembro. Então, eu acho assim, que ela já está bem no final da temporada de 2020, e se ficar mais para frente, não duvido que essa possibilidade tá aí para acontecer, né? Mas eu acho que se ficar mais para frente, ela vai ser a temporada 2021, né? Nem vai ser mais 2021, como tradicionalmente dos 2 anos, assim como no futebol na Europa. Mas eu acho que não. A princípio, eu acho que não vão mexer, porque já está para dezembro, entendeu? Se eles confirmarem isso aí até, vamos dizer, a segunda semana de outubro, vai se ter aí 1 mês e meio para se organizar a temporada em cada porto. Eu acho que é mais do que suficiente. Mas, e na teoria eles já estão vendendo os pacotes. Então... Exatamente, os pacotes estão sendo vendidos, como a gente falou. A MSC já vinha vendendo aí em torno de 100 cabines por dia. Um tempo atrás, eu conversando com algumas pessoas do trade aí, me disseram isso. A Sabrina perguntou aqui, como o Diogo sempre diz, planejamento. Nunca você fala sobre isso, cara. Você fala sobre isso, essa parte aí agora. Planejamento diferenciado, cara. Mas é assim, a gente chegou num ponto que não dá mais só para planejar, né? Aliás, tudo bem que a pandemia é um ponto fora da curva, mas esse tipo de antecipação de crise, de gestão de crise, eu lembro que eu vi muito sobre isso na pós e no MBA. Essas coisas as empresas já têm que ter. Trabalhar com uma possibilidade de queda brusca de vendas ou de prejuízos por intermédio de concorrentes e tal. E tudo bem que a pandemia foi uma coisa muito absurda, que não se acontecia desde a gripe espanhola, mas tem muita coisa acontecendo aí em termos financeiros que me surpreende negativamente, porque as empresas não tinham preparo, e muitas empresas, não todas, preparo e organização nenhuma para lidar com esse tipo de situação, né? O Reinaldo, grande garoto, Reinaldo trabalha no Porto do Rio também, na parte de bagagem lá, no terminal de bagagens. Diogo, eu leio e você responde.
como irão restringir o trânsito dos passageiros e tripulação nos portos. É possível que isso aconteça? O que você acha Fala, sobre isso Reinaldo. aí? Cara, então, eu acho que vai muito do que a gente já falou, no sentido de como tem um navio, vai ficar muito mais fácil. Eu acredito sim que esse trânsito fique restrito. Eu acredito que eles vão ter uns protocolos mais Rígidos? rígidos para isso, mas eu acho que com o navio as coisas ficam mais fáceis, assim. A quantidade de pessoas transitando vai ser bem menor e aí eu acredito que nesse quesito aqueles protocolos de segurança, máscara, distanciamento, né, padrão social, enfim, a gente consegue, eles vão conseguir administrar isso de uma maneira eficaz nesse sentido. Eu acho que qualquer coisa que a gente fale nesse ponto agora, nós aqui como turismológico, que a gente bata o martelo, a gente vai estar podendo achando equívocos, né? A gente pode falar o que a gente faria, que a gente conversa aqui internamente. O que a gente faria se a gente controlasse um terminal ou o navio? E aí existe uma conversa necessária também entre cada terminal e cada navio. Opa, bem-vindo aí, Ângelo Sanches, Luana Cris Castro também, bem-vindo, pessoal. E aí a gente tem que analisar cada terminal e cada navio que vai atracar ali. O que nós faríamos? A gente conversa muito sobre isso, eu posso falar já como nós, sem nem perguntar ao Diogo. A gente proporia essa ampliação dos horários para embarque, tá? E espaçando ainda mais, controlando o número específico de embarques por bloco de horas. Como funcionariam esses blocos de horas? A cada 3 horas vão chegar tantos passageiros de tantas cabines de tais andares, né? De meio-dia às 3 tais, de meio-dia às 15, de 15 às 18 tais passageiros e por aí vamos. O que é necessário nesse ponto não seria só a nossa vontade de colocar isso em prática. É necessário que todos que trabalham e se envolvem numa operação direta ou indiretamente, aí a gente volta a falar das agências, trabalhem em prol dessa ocorrência, porque não adianta a gente dividir os horários e dentro de uma agência, e aí eu não estou criticando as agências em si como um todo, sobre o que nós vemos e vimos ao longo de 14 anos de porto. Pessoas chegando em horário depois que o navio já desatracou, pessoas chegando demasiadamente cedo, antes do coordenador, no caso eu, muitas vezes coordenei operações, chegava no pier 1 hora antes do meu horário, que era às 7, eu chegava às 6, e já tinha gente lá de madrugada no horário de verão, esperando para embarcar, chegar sem documentação, chegar sem mala etiquetada, uma série de coisas que a gente está até preparando um material para esclarecer ainda mais as agências que queiram se informar um pouco mais a isso. Então a gente faria isso, espaçamento de horários, demarcação de quantidade de embarques específica no bloco de horas, demarcação e diminuição do horário de trânsito livre, de cruz pela cidade, tipo, os estados internos que têm 8 horas por dia para circular livremente pela cidade só vão ter tantas horas num bloco de hora X. Mas isso acredito aí também... até que isso vai ser restrito, tá, Daniel? Acho que isso não vai acontecer. Mas enfim, acho que o trânsito do cru não vai acontecer, sinceramente. A gente pensa por aí, talvez eles reservem ônibus para fazer trânsitos city tour para os crus. Isso já aconteceu de forma reduzida, mas deve ter, porque também não é justo o cara trabalhar... O cara ficar preso ali. Ali, ele não vai conseguir segurar a onda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Faríamos por aí. O Diogo nem reclamou, então eu sei que a gente tem essa linha de pensamento bem amarrada. Pessoal, a gente está chegando agora a 50 minutos de live. Eu queria abrir aí para mais perguntas. Quando o assunto é bom e a gente, graças a Deus, tem conhecimento de causa, flui muito, né? Desperta o interesse de muitos. Então, se vocês tiverem mais perguntas aí, a gente está aberto. Caso não tenham, já fica aqui agradecimento a todo mundo que ficou até o final, aos que passaram aí. Peço que vocês compartilhem aí o material da Turismológico. A gente está focando o nosso funil agora 80% para a questão de cruzeiros. A gente pretende ampliar para outras áreas mais à frente, mas agora a gente está focando nessa área porque a gente acha que tem uma demanda grande para isso, que a gente, graças a Deus, tem o conhecimento para falar disso e que
com conhecimento de causa, pouco se fala sobre operacional. Então, é Sim. isso. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. A gente crê que a temporada vai acontecer e a Claire está perguntando sobre o e-book. Claire, tá praticamente pronto. A gente tem algumas coisas aí de ideia para discutir como vai ser feito. A gente vai ter uma versão reduzida e a gente vai disponibilizar gratuita, mas a gente tem, aí eu já posso falar já, e está praticamente pronto também, a gente tem uma ideia de colocar um curso de formação sobre o operacional de cruzeiros em prática, que deve estar vindo por aí em novembro. Mas o material free, de forma reduzida, está praticamente pronto aí para a gente divulgar em breve, nas próximas semanas. Diogo, faça as honras da casa, dê tchau para a galera aí. É isso aí, cara. Agradecer a todo mundo que aturou a gente aí 50 minutos. Se deixasse, a gente ia ficar falando até amanhã aqui. Ainda bem que o Instagram não deixa, só pode uma Cara, hora. Depois de vários meses, desde o dia que a gente resolveu começar essa aventura, que a gente já programava há mais de 10 anos, a gente conseguiu se encontrar, foi muito produtivo. O e-book vai vir, eu estou muito animado, como o Daniel, acho que vai ser muito, muito bom, engrandecedor, acho que vai ajudar muita gente aí. Que vocês puderem fazer, compartilhem, ajudem a gente aí, seremos eternamente gratos. Semana que vem, a Claire, que está até aqui com a gente do Se Joga Claire, nos convidou para fazer uma live com ela, e provavelmente sou eu que vou falar um pouco até de uma parte que a gente ainda não entrou muito nos detalhes, mas eu já tenho quase 10 anos de experiência com o mercado financeiro, câmbio, enfim. Então eu vou dar uma palhinha com ela nessa próxima live. Então o pessoal aí está convidado já para participar lá com a Claire. No Se E a Joga gente abre Claire. por aqui. Isso aí. A gente, isso aí. Vou abrir pela Turismológico, então quem quiser entrar, vai ser semana que vem, 7 horas, sexta-feira. E é isso. Deixa eu falar aqui o vamos Paulo. em frente. Ô Paulo, olha que legal, Diogo. Paulo Matos. Pô, cara, eu não tenho pergunta, mas a live tá muito boa. Sou calouro no curso de turismo e assistindo a live eu fiquei mais animado para o que o curso pode me proporcionar. Paulo, essas colocações pra gente são excelentes, né? A gente fica feliz pra caramba com isso. Tantos anos trabalhando e agora de forma autoral, como eu gosto de falar, particularmente, ver um retorno como esse seu é muito grande, cara. Muito obrigado. O que a gente pode pedir se esse conteúdo foi bom para você dessa forma que você externou pra gente, cara, se você puder compartilhar esse conteúdo com mais pessoas lá do teu curso, a gente vai ficar grato aí em fazer essa troca contigo, cara. Obrigado. Isso aí, não, e a gente vai falando aí, a gente já teve na sua posição, cara. Já fomos estudantes, já fomos iniciantes, e ter essa injeção de ânimo, tanto pra gente quanto para você que está no começo, é muito importante, cara. Então, valeu, sempre que precisar, pode chamar a gente no direct. E é isso aí, vamos em frente que só tem coisa boa para vir. Falou, beleza então, gente. Vamos nos falando, obrigado a todo mundo, Tatiana, Thiago, Seição, Adriana, Deusa, Claire, Paulo, todo mundo que está aí até agora são 15, eu vou falar todo mundo então. Goiasol, Reinaldo, João, Silvio também foi estagiário lá do Pier Mauá, Ana Paula, Daniel, Serpa, grande pintor, geógrafo, Eda, querida, um beijo. E Deusa, acho que eu falei todo mundo, valeu pessoal, obrigado, boa noite, até a próxima aí, tchau, tchau, valeu Diogo. Valeu, tchau, tchau, valeu irmão.